Vimos ali em Levítico, né, a respeito da mulher grávida e a mulher menstruada, né, como Deus pedia para elas ficarem distantes, falava que elas estavam impuras. Então, se você quer saber de como Deus agia com a mulher grávida, depois que a mulher tinha filhos e a mulher menstruada, tá em Levítico 12, eu li para vocês nesse vídeo anterior. Nós vamos ler agora o capítulo 13 de Levítico, versículo 1. Jeová disse mais a Moisés e também a Arão, o irmão mais velho de Moisés, que era sacerdote. Versículo 2: Se surgir na pele de um homem um inchaço, uma ferida ou uma mancha que possa ser sinal de lepra na pele dessa pessoa, esse homem terá de ser levado a Arão, o sacerdote, ou a um dos filhos de Arão, que são sacerdotes. Lembrando que 2 dos filhos de Arão, que eram sacerdotes, eles foram mortos por Deus. Deus mandou uma labareda de fogo assim, matou eles esturricados de fogo, porque eles acenderam o incenso no momento que Deus não mandou. Tinha que ser como Deus manda, gente. Ele tá falando da lepra, da doença, lepra, né? Que hoje é hanseníase, mas é lepra, né? Então ele falou assim que se um homem, né, vê um inchaço, ou uma ferida, uma mancha, que possa ser sinal de lepra, porque a lepra, você pode olhar aí, ela dá uma manchinha primeiro, depois ela dá assim, sabe, um inchaçozinho, depois que ela vai dar um machucado. E a lepra, muitas vezes, a pessoa tem que amputar, né? Hoje eles chamam de hanseníase. Não tem cura, mas tem remédio para isso. Mas eu lembro que o médico falou para mim que se eu sentasse no lugar onde a pessoa com lepra estava sentado, eu poderia pegar a lepra só de sentar no lugar onde essa pessoa estava sentada. Eu não sei hoje, né? As pessoas tomam ali tipo um coquetel, sabe? Elas tomam um remédio. Falou assim que se tivesse alguma pessoa com lepra, era para levar até Arão e para os filhos restantes de Arão, que eram sacerdotes, que eram os 2. Versículo 3. O sacerdote examinará a lesão na pele deste homem. Se os pelos aonde está a lepra tiverem ficado brancos e aquela lesão, aquele machucado, parecer mais profunda do que a pele, é lepra. É lepra, disse Deus. Então, o sacerdote vai examinar no versículo 3, o capítulo 13 de Levítico, a lesão, né, a machucado na pele daquele homem. Se os pelos que estão ali naquela lesão estiverem ficado brancos e a lesão parecer mais profunda do que a pele, tiver um machucado, é lepra. O sacerdote vai examinará este homem, examinará este machucado e declarará o homem impuro. A pessoa que tem lepra, Deus falava, hoje é hanseníase. Você que tem lepra, você que tem hanseníase, você é uma pessoa impura. Eu tô falando isso não, tá? É Deus que falou. Versículo 4. Mas se a mancha na pele for branca e não parecer mais profunda do que a pele, né, não tiver um machucado, e os pelos não tiverem ficado brancos, o sacerdote Arão e os seus filhos porá aquela pessoa que está doente em isolamento por 7 dias. Versículo 5. O sacerdote, que é Arão e os seus filhos, 2 que restaram, porque 2 morreram, que Deus matou, examinará essa pessoa, então, no 7º dia. Se parecer que a lesão, né, que aquele machucado, continua como estava antes e ela não tivesse espalhado na pele, porque ela pode espalhar no corpo todo, o sacerdote porá aquele homem em isolamento por mais 7 dias. Versículo 6. No 7º dia, o sacerdote Arão e seus filhos, são sacerdotes, deve examinar este homem de novo, de 7 em 7 dias. Se a lesão, se aquele machucado estiver desaparecendo e não tivesse espalhado pela pele dele todinha, o sacerdote o declarará puro. Era apenas uma lesão simples. O homem
que tinha isso, lavará então suas roupas e ficará puro. Versículo 7. Mas se depois de ter comparecido perante o sacerdote Arão e os 2 filhos de Arão que restaram, para ser declarado puro, a lesão claramente tivesse espalhado na pele dele de novo, então este homem comparecerá outra vez perante o sacerdote Arão e os seus filhos. Versículo 8. O sacerdote examinará novamente a lesão. Se a lesão tivesse espalhado na pele daquele homem, o sacerdote Arão e seus filhos o declarará impuro, porque é lepra. Versículo 9. Se um homem apresentar sinal de lepra, esse homem terá de ser levado ao sacerdote Arão e aos filhos de Arão, os 2 que restaram. Versículo 10. E o sacerdote Arão o examinará. Se houver na pele um inchaço branco, que tenha feito os pelos ficarem brancos, e houver uma ferida aberta no inchaço, versículo 11, é lepra aberta no inchaço. É lepra crônica na pele daquele homem. O sacerdote vai declarar aquele homem com lepra impuro. Não precisará pôr o homem em isolamento, pois ele já está impuro. Versículo 12. Mas se a lepra aparecer em toda a pele daquele homem e cobrir da cabeça aos pés aquele que tem a doença lepra, até onde o sacerdote consiga ver, porque ela dá no corpo todo. Versículo 13. E o sacerdote o examinar constatar que a lepra cobriu toda a pele daquele homem, então este homem, o sacerdote declarará que este homem está doente e está impuro. E toda a pele que se tornou branca, o homem está puro. Versículo 14. Mas no dia em que aparecer na pele uma ferida aberta, esta pessoa estará impura. Versículo 15. Quando o sacerdote vê a ferida aberta, o sacerdote o declarará aquele homem impuro. A ferida aberta é impura porque é lepra. Versículo 16. Mas se a ferida aberta voltar a ficar branca, este homem se apresentará ao sacerdote Arão. Versículo 17. O sacerdote vai examinar este homem. Se a lesão estiver ficado branca, o sacerdote declarará que o doente está puro. Ele está puro. Versículo 18. Se alguém tiver um furúnculo na pele e este sarar, eu nunca tive furúnculo, você já teve furúnculo? Diz que dói, né? Eu nunca tive, não. Versículo 19. Mas no lugar do furúnculo surgiu um inchaço branco ou uma mancha branca avermelhada, ele terá de se mostrar ao sacerdote. Versículo 20. O sacerdote examinará a lesão. Se essa lesão parecer mais profunda do que a pele e os pelos ali tiverem ficado brancos, o sacerdote declarará o homem impuro. O que pareceu no lugar do furúnculo agora é lepra. Versículo 21. Mas se o sacerdote examinar a lesão e ver que não há pelos brancos na lesão, que ela não é mais profunda do que a pele e que começou a desaparecer, então o sacerdote porá o homem em isolamento por 7 dias. Versículo 22. E se ela claramente tivesse espalhado na pele daquele homem, o sacerdote o declarará aquele homem impuro. É uma doença. Versículo 23. Mas se a mancha não tiver aumentado, isto é, não tivesse espalhado, é apenas uma inflamação do furúnculo, o sacerdote declarará aquele homem puro. Versículo 24. Ou se alguém tiver uma queimadura por fogo, e a carne viva da queimadura se tornar uma mancha branca avermelhada ou branca. Versículo 25. O sacerdote Arão o examinará esse sujeito. Se os pelos na mancha tiverem ficado brancos e ela parecer mais profunda do que a pele, o que pareceu na queimadura é lepra. O sacerdote declarará o homem impuro, disse Deus, porque é lepra. Versículo 26. Mas se o sacerdote examinar a mancha e ver que não há pelos brancos naquela mancha e que a mancha não é mais profunda do que a pele,
e que começou a desaparecer, o sacerdote porá aquele homem em isolamento por 7 dias. Versículo 27. O sacerdote vai examinar o homem no 7º dia. Se a mancha claramente tivesse espalhado na pele daquele homem, o sacerdote vai declarar aquele homem impuro, porque é lepra. Versículo 28. Mas se a mancha não tiver aumentado, isto é, não tivesse espalhado na pele e tiver começado a desaparecer, é apenas um inchaço somente da queimadura. O sacerdote vai declarar aquele sujeito, aquele homem, puro, porque é uma inflamação da queimadura. Versículo 29. Se surgir uma lesão na cabeça ou no queixo de um homem ou de uma mulher, versículo 30. O sacerdote examinará aquela lesão. Se aquela lesão parecer mais profunda do que a pele daquela pessoa e os cabelos dela, da pele, e os cabelos nela forem amarelos e escassos, o sacerdote declarará a pessoa impura, porque é uma lesão no couro cabeludo ou uma barba. É lepra da cabeça ou lepra do queixo. Versículo 31. Mas se o sacerdote vê que a lesão não parece mais profunda do que a pele e que não há nela cabelos escuros, ele deve pôr o doente em isolamento por 7 dias. Versículo 32. O sacerdote examinará a lesão no 7º dia. Se a lesão não tivesse espalhado pelo corpo daquela pessoa, nem houver cabelos amarelos na lesão, e ela não mais parecer profunda do que a pele. Versículo 33. Então a pessoa deve raspar a cabeça ou raspar o queixo, sem raspar a área afetada. Então o sacerdote porá o doente em isolamento por mais 7 dias. São 14 dias. Versículo 34. No 7º dia, o sacerdote vai examinar de novo a área afetada. Se a lesão no couro cabeludo ou na barba não tivesse espalhado na pele daquela pessoa, nem parecer mais profunda do que a pele, o sacerdote declarará a pessoa pura. Essa pessoa deverá lavar suas roupas, e então ficará pura. Versículo 35. Mas se a lesão claramente se espalhar na pele, depois de a pessoa ter sido declarada pura, versículo 36. O sacerdote examinará a pessoa novamente. Se a lesão tivesse espalhado na pele dessa pessoa, o sacerdote não precisará mais procurar cabelos amarelos. A pessoa está impura. Versículo 37. No entanto, se ao fazer o exame o sacerdote constatar que a lesão não se espalhou e que ali nasceram cabelos escuros, a doença foi curada. A pessoa está pura e o sacerdote a declarará pura. Versículo 38. Se surgirem manchas na pele de um homem ou manchas na pele de uma mulher, e se as manchas forem brancas, versículo 39, o sacerdote as examinará. Se as manchas na pele forem esbranquiçadas, é uma simples irritação na pele. A pessoa está pura. Versículo 40. Se o homem perder os cabelos e ficar calvo, este homem está puro. Versículo 41. Se este homem perder os cabelos na parte da frente da cabeça dele e essa parte ficar calva, ele está puro. Versículo 42. Mas se surgir uma ferida branca, avermelhada, na parte calva do versículo 42. Mas se surgir uma ferida branca avermelhada na parte calva do couro cabeludo dessa pessoa ou na frente da cabeça dela, é lepra, que aparece no alto ou na frente da cabeça. Versículo 43. O sacerdote Arão examinará este homem. Se o inchaço da lesão na parte calva do alto da cabeça ou na frente da cabeça for branco avermelhado, parecido com a lepra na pele. Versículo 44. O sacerdote, aquele homem é leproso. Ele está impuro. E o sacerdote deve declarar aquele homem impuro por causa da doença na cabeça dele. Versículo 45. Quanto ao leproso que tiver a doença lepra, que hanseníase hoje em dia, as suas roupas devem ser rasgadas, o seu cabelo deve ficar descuidado, e este homem deve cobrir a boca e clamar:
impuro, 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 impuro. Versículo 46. Esta pessoa estará impura durante todo o tempo em que tiver a doença, por estar impuro, e deve viver em isolamento, morará fora do acampamento de Israel. Versículo 47. Quem mandou isso foi Deus, tá, gente? Não foi nenhum ser humano, não. Se a lepra surgir numa roupa, seja numa roupa de lã, seja numa roupa de linho, você viu que a lepra passa para a roupa? Por isso que o médico falou comigo que eu tinha uma colega. Não, tá. Então ele falou: cuidado, não senta no lugar que essa pessoa sentou, senão você pega a lepra. Não veste a mesma roupa que essa pessoa veste, porque você pega a lepra. Você viu que a lepra passa para a roupa no versículo aqui, ó, 45 de Levítico, do capítulo 13 de Levítico, versículo 45. Quanto ao leproso que tiver a doença de lepra, as roupas dele devem ser rasgadas, ou seu cabelo deve ficar descuidado, e ele deve cobrir a boca dele e clamar: impuro, impuro, impuro. Será que pela boca também passa a lepra, gente? Porque foi que tem que cobrir a boca. Versículo 46. Este homem estará impuro durante todo o tempo em que tiver a lepra, doença lepra. Por estar impuro, deve viver em isolamento e morará fora do acampamento de Israel. Isso Deus disse, Pai de Jesus. Versículo 47. Se a lepra surgir numa roupa, seja numa roupa de lã, seja numa roupa de linho. Versículo 48. Quer na urdidura, quer na trama do tecido de linho ou de lã, ou numa pele, ou em alguma coisa feita de couro. Versículo 49. E a mancha verde amarelada ou avermelhada da doença surgir numa roupa, numa pele, na urdidura, ou na trama de um tecido, ou em alguma coisa feita de couro, é um caso de lepra, e deve ser mostrado ao sacerdote Arão. Versículo 50. O sacerdote examinará a mancha e terá de pôr em isolamento por 7 dias aquilo que tem o sinal de lepra, aquele objeto, aquela roupa. Versículo 51. E no 7º dia ele vai examinar a mancha. Se ele viu o Arão, o sacerdote, que essa mancha se espalhou na roupa, na urdidura ou na trama, ou no couro, qualquer que seja o seu uso, a mancha é lepra maligna e o objeto está impuro. Versículo 52. Então Arão, o sacerdote, e seus filhos, 2 filhos que restaram, devem queimar a roupa. A urdidura deve ser queimada, ou a trama, seja de lã, seja de linho, deve ser queimada, ou objeto feito de couro em que a mancha tiver surgido, pois a lepra é maligna, deve ser queimada no fogo. Versículo 53. Mas se o sacerdote Arão e seus 2 filhos, que são sacerdotes, fizer o exame e ver que a mancha não se espalhou na roupa, na urdidura ou na trama, ou no objeto feito de couro, versículo 54, o sacerdote dá uma ordem que lavem o item contaminado e o porá em isolamento por mais 7 dias. Versículo 55, o sacerdote vai examinar então o objeto contaminado depois de ter sido bem lavado. Se a mancha continuar igual, mesmo que não tenha se espalhado, o objeto está impuro. Você deve queimá-lo no fogo, porque foi corroído, quer por dentro, quer por fora, porque a lepra corrói por dentro e por fora. Por isso que tem que amputar. Versículo 56. Mas se o sacerdote examinar a mancha e vir que ela começou a desaparecer depois de ter sido bem lavada, ele arrancará a parte afetada da roupa, do couro, da urdidura ou da trama. Versículo 57. No entanto, se a mancha ainda aparecer em outra parte da roupa, ou na urdidura, ou na trama do tecido, ou no objeto feito de couro, ela está se espalhando, e você deve queimar no fogo aquilo que tiver a mancha. Versículo 58. Mas se a mancha desaparecer da roupa, da urdidura, ou da trama, ou do objeto feito de couro que você lavar, então você deve lavar aquilo em que há a mancha pela 2ª vez, e ela ficará pura. Versículo 59. Essa é a lei sobre a lepra, numa roupa de lã, ou numa roupa de linho, na urdidura ou na trama de um tecido, ou no objeto feito de couro, a fim de declarar o puro ou declarar impuro, disse Deus, Pai de Jesus.